A aula de hoje é longa e eu vou começá-la pelo fim. Eu vou lhe mostrar de cara o diagrama que você entenderá na aula de hoje. É o diagrama no qual nós faremos a simulação no software Scilab, especificamente numa ferramenta dele chamada Xcos. Deixa eu lhe mostrar agora para você entender. É isso aqui que nós devemos entender na aula de hoje. Nós devemos entender todas as equações que regem esse modelo, que é o modelo da máquina de corrente contínua, e devemos pegar as equações e transformá-las em um diagrama. E esse diagrama é posto aqui no software. Esse software ele tem uma cara similar ao MATLAB, um prompt no qual você consegue fazer aqui as suas contas. Além desse prompt, você também tem uma ferramenta chamada Xcos. Você pega esse Xcos e abre e depois você utiliza esse navegador de paletas no qual você tem os diversos blocos possíveis de serem utilizados. Da mesma forma que você faz uso do Simulink. A diferença é que o Scilab e o Xcos, eles são ferramentas não proprietárias. É diferente do MATLAB e do Simulink, que são proprietárias e muito caras. Você pode fazer uso do Scilab e do Xcos, tanto no Linux, que é o meu caso, quanto no Windows e no Mac também. Pronto, começando pelo fim, eu posso voltar agora à aula e te dizer o seguinte: a aula de hoje é extremamente importante para qualquer pessoa que trabalhe com desenvolvimento de produtos relacionados a acionamentos elétricos. Então, se você é desenvolvedor de produtos, vai gostar dessa aula. Se você é pesquisador universitário, também vai gostar. Universitário também de fora da universidade. E, obviamente, para o aluno de graduação, essa aula causa grande entusiasmo, mas nem todos vão conseguir entender e nem todos conseguem também fazer algum uso desse tipo de conhecimento. De qualquer forma, a aula está aqui apresentada e caso seja importante para você, faça o uso que você quiser. Lembre-se, o arquivo que eu fiz aqui está disponível para você na descrição do vídeo e você pode fazer um download. Não precisa me pedir autorização para usar o arquivo, não precisa me pedir autorização para modificar o arquivo. Faça o uso que você quiser e bem entender, comercial ou não. Só peço a você que, fazendo o uso do arquivo, faça referência. Avise que você pegou aqui e faça a descrição desse link, dessa videoaula no YouTube. Pronto, vamos para a nossa aula. Vamos começar então, primeiramente encontrando as equações no domínio do tempo, depois fazendo a transformada e por fim montando os blocos com as transformadas de Laplace das equações no domínio do tempo. A primeira coisa que você vai notar aqui, quando olhar esse modelo, é que ele está um pouquinho diferente do que você estava habituado. O pouquinho de diferente é que, nesse caso, a primeira coisa que você vai notar é que os valores de tensão e correntes e até a velocidade eu escrevi com símbolos diferentes. Eu botei, na verdade, valores minúsculos, porque no final das contas, antes a gente tinha valores em regime permanente. E agora, na simulação, nós precisamos ter os valores em regime, ou melhor, os valores transitórios também, não somente em regime. Então, seria IA de T, VA de T, EA de T, ômega RM de T. Então, como a gente bota minúsculo, a gente não precisa botar o parêntese com o T aqui. A segunda coisa que você vai notar de forma explícita é que surgiu uma indutância, a indutância de armadura. E você deve estar se perguntando, mas isso é uma máquina de corrente contínua. L, DI, DT é igual a zero. Mesmo isso aqui sendo uma bobina, a tensão induzida na indutância é nula, mais ou menos, né? Ela era nula em regime permanente, mas agora a gente não tem regime permanente apenas. Se a gente não tem somente regime permanente, significa dizer que agora o LADIA-DT existe. Afinal de contas, IA não é mais constante, não está somente em regime. IA é um valor que vai se alterando, já que existe também transitório de corrente. Entendido isso aí, a gente pode então focar em desenvolver as equações de nosso interesse. Vou colocar aqui mais para o lado e vou começar com a equação que eu vou chamar de equação elétrica. Equação elétrica. A equação elétrica, a gente consegue fazendo análise de malhas aqui, ó. Nesse caso, a gente tem que VA é igual a RA IA mais LA DIA DT mais EA. A tensão terminal de armadura é igual a soma da queda de tensão na resistência, na indutância e também da tensão induzida na própria armadura.
Aqui eu devo aplicar Laplace. Aplicando Laplace, a gente encontra que VA de S é igual a RA vezes IA de S mais SLA IA de S. Você deve lembrar, obviamente, que a derivada resulta no domínio de Laplace, no domínio da frequência de Laplace, na multiplicação por um S também, além do próprio valor que está sendo derivado, mais EA de S. O que é que eu quero fazer? Eu quero isolar o IA. De cara aqui, eu posso fazer duas coisas para isolar o IA. Vou pegar esses valores aqui e colocar no lado esquerdo e já isolado. Então, nesse caso, eu vou ter IA de S, que multiplica RA mais... Opa, melhorar esse mais aqui, que ficou um pouquinho feio. RA mais SLA, que é igual a... Opa! Se esse passou para o outro lado e esse foi para o outro, os sinais, obviamente, vão se manter. Então, aqui vai ser VA de S menos EA de S. Joia. Dá aqui uma posição mais central. E aqui eu coloco que IA de S é igual a 1 sobre RA mais SLA. Melhorar aqui. Aqui. Que multiplica o VA de S menos EA de S. Pronto, tem uma equação aqui bem interessante. Me interesso em diagrama de blocos. Quero colocá-la em diagrama de blocos. Afinal de contas, são um diagrama de blocos que eu montarei depois. Então, nesse caso, seria o seguinte. Eu sei que se eu multiplicar a diferença de tensões por 1 sobre RA mais SLA, eu tenho como resultado a corrente IA. Então, pronto. Já sei o que devo fazer. Aqui eu tenho mais... Opa, melhorar isso aqui. Botar um pouquinho maior. Usar aqui o artifício que a gente pode usar. Aqui eu tenho mais e menos. Quem entra aqui? VA de S. Quem entra aqui, subtraindo, EA de S. O que é que eu tenho aqui? Exatamente a diferença. E aqui eu tenho um bloco. Um bloco que é uma função de transferência. Opa, melhorar isso aqui. Pronto, ficou perfeito agora. Então, nesse caso, eu tenho aqui o 1 sobre RA mais SLA. Então, quando eu fizer aqui a diferença, que é isso, multiplicando por 1 sobre RA mais SLA, eu tenho como saída o IA de S. Esse bloco aqui, eu vou chamar de bloco 1, para depois, quando eu fizer uso, chamar de 1, 2, 3 e assim vai. Essa é a primeira equação que a gente encontrou, o primeiro bloco que a gente encontrou. Vamos agora para outro que eu vou chamar de equação de torque. Equação de torque. Só para manter o padrão, deixa eu ver o que foi que eu fiz lá. Botei o pontinho aqui. Ó. Então, vou botar o pontinho aqui também. Eu sou desses que gosta de padrão. Equação de torque. A equação de torque, a gente tem que lembrar da lei de Newton, que diz, uma das leis de Newton, que ela diz o seguinte: somatório das forças num sistema é igual a massa vezes aceleração. A correspondente no meio rotacional, seria no sistema que pode girar, seria o somatório dos toques, ou melhor, o somatório dos toques é igual a inércia vezes a aceleração angular. Deixa eu melhorar essa inércia, que a gente escreve a inércia como sendo J, vezes a aceleração angular. Quem é a aceleração angular?
a derivada da velocidade, que é ômega Rm. O nosso sistema que está girando todo, o rotor e a carga, na velocidade Rm. Pronto, temos uma equação de nosso interesse, já aqui, bem explícita. Agora eu vou além. Torque eletromagnético, que é o torque criado pelo motor, menos o torque da carga. O torque eletromagnético tem que superar o da carga. Como se não bastasse, tem que superar também o torque das perdas rotacionais. Isso é igual a... Antes a gente dizia que era igual a zero. A gente dizia antes que o torque eletromagnético era igual a isso aqui. Agora, eu estou querendo tratar do transitório também. Isso, conforme a gente viu aqui, ó, é igual a J de ômega Rm dt. Beleza. Torque eletromagnético, vou repetir aqui, Tm. Torque da carga é uma entrada, a gente que vai dizer qual é o torque da carga. E o torque de perdas rotacionais, eu vou considerar apenas a perda por atrito e não a por ventilação. É comum a gente fazer isso. Então, eu vou dizer que ela é proporcional à velocidade e aqui é o coeficiente de atrito dos mancais. Então, o torque de perdas rotacionais não tem as perdas por ventilação. Se tivesse, você teria de colocar aqui também uma equação que dependeria provavelmente até do quadrado da velocidade, já que o torque depende do quadrado. Mas aqui está, o torque quando tem ventilador. Mas no caso a gente está desprezando. Vai ser igual a J de ômega Rm dt. Beleza. Vou pegar a diferença entre o torque eletromagnético e o torque da carga e o resto deixo no outro lado. Vai ser igual a B ômega Rm mais J de ômega Rm dt. Aqui eu posso tirar de novo a transformada de Laplace. Aplico Laplace, outra vez, aplicando Laplace, eu passo a ter torque eletromagnético de S menos torque da carga de S é igual a B ômega Rm de S mais, tem a derivada, volto a ter ó, S, J, ômega Rm de S. Note que essa equação pode ficar bem parecida com a anterior, uma diferença e aqui uma velocidade. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Vou isolar o ômega Rm. Ômega Rm de S. Deixa eu só ver uma coisinha aqui para ver se eu falei aqui. Não, fez tudo certinho. Queria saber se eu esqueci um S antes. Ômega Rm, opa, botar aqui, ó. Ômega Rm de S, faço o isolamento dele, então aqui fica B mais S, JS. É isso aqui que eu peguei e isolei o ômega Rm. Vai ser igual a diferença entre os torques. Carga de S. E aqui, finalmente, eu tenho o ômega Rm de S, que é igual a 1 sobre... Olha como se parece até com a equação que a gente viu antes. E agora que multiplica a diferença do torque menos torque de carga de S. Então, joia. Posso botar ela aqui no canto para de novo encontrar os blocos. Como é que eu encontro os blocos correspondentes a isso aí? A mesma estratégia. Aqui eu tenho uma diferença. Deixa eu só ver se o tamanho está mais ou menos aqui. Vai estar, tá mais ou menos o mesmo tamanho. Opa, botar mais para cá. Aqui entra somando, que no caso é TEM de S. E o outro eu vou colocar em cima só porque depois vai facilitar a nossa vida na hora de desenhar o diagrama. É a forma habitual que a gente faz. Se você encontrar na literatura vai ver isso porque facilita o nosso desenho. De S. A diferença, se eu multiplicar por esse
ganho aqui, que é essa função de transferência, eu encontro como resposta a velocidade. Então, venho aqui e coloco... Opa, coloco logo aqui também, que já fica até mais bonito. 1 sobre B mais S. E o que é que sai aqui? É exatamente a velocidade. Se eu pego a diferença e multiplico por esse ganho, a diferença apareceu aqui e multipliquei pelo ganho, vai dar igual a ômega Rm de S. Esse aqui eu vou chamar de bloco 2. Agora eu vou apelar para outras equações que também a gente já conhece da nossa máquina. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu quero transformar IA de S para torque eletromagnético. Não quero transformar IA em torque eletromagnético, eu quero usar o IA para encontrar uma equação de torque eletromagnético, porque obviamente vai ser conveniente. Opa, aqui, ó, pronto. Eu quero dela conseguir relacionar com torque eletromagnético. Como é que eu vou fazer isso? A gente já sabe. Torque eletromagnético é igual a K φF vezes IA. Note que aqui, ó, domínio do tempo. Aplico Laplace aqui. E o que é que eu encontro? Deixa eu aumentar aqui para você enxergar melhor. Eu aplico Laplace e fico com torque eletromagnético de S é igual a K é um número. E o fluxo φF, a gente vai considerar ele constante. A gente vai considerar que essa máquina é excitação separada e você já impôs o valor de fluxo constante. Ou então que essa máquina é uma máquina de ímã permanente. Inclusive, a grande chance que, caso você venha trabalhar com controle e tem que fazer simulações desses motores, que eles sejam inclusive de ímã permanente e, portanto, esse valor aqui seja de fato constante. Então, eu vou tratar aqui como Ka φF um valor constante e, portanto, aqui é IA de S. E como é que a gente trata esse bloco? De forma bem simples. Aqui eu tenho o IA de S, que se multiplicado por esse valor constante, aqui ó, constante, eu encontro o torque. Então, eu venho aqui e coloco que seria essa função de transferência, esse ganho, Ka φF, trato como constante, venho aqui, isso se torna, após a multiplicação, o torque eletromagnético. Aqui eu vou chamar de bloco 3. Ainda preciso de mais um bloco para conseguir depois fazer uso de todos e ter um diagrama completo que modela meu motor de corrente contínua. Aqui eu vou utilizar ômega Rm de S, eu chamei de S, isso mesmo, faço seguir o padrão, que deve se transformar em A de S. Por quê? Porque você vai ver daqui a pouco o quanto vai ser útil para montar o diagrama de blocos finais. Eu sei da resposta, por isso que eu estou fazendo já de forma ordenada. Aqui eu sei que no domínio do tempo é A é igual a Ka φF, já dissemos que isso aqui é constante, é igual vezes ômega Rm. Aqui eu aplico Laplace de novo. Vou botar um pouquinho maior aqui para você conseguir enxergar. Ao aplicar, botar ainda maior e botar um pouquinho mais para cá. Ao aplicar Laplace, você encontra EA de S, que é igual a K φF ômega Rm de S. Idêntico a esse aqui também. Veja que as equações elétricas e quando envolve mecânica ficam bem similares. Então, vou colocar aqui, eu tenho, ó, aqui eu tenho ômega Rm de S, que vai multiplicar, ou vai ser multiplicado por Ka
FIEF. Se eu multiplico, eu encontro como resposta EA de S. Esse é o bloco que eu vou chamar de 4. Pronto, tenho tudo que eu preciso para montar o meu diagrama de blocos da minha máquina de corrente contínua. Vou fazer isso começando usando o bloco 1. Esse é o bloco 1 e eu vou montar aqui do lado. Vou usar outra cor para você perceber o uso desses blocos. Vou começar aqui, ó, repetindo ele. Repito ele aqui. Aqui é mais, aqui é menos, aqui é VA de S, aqui é EA de S. Vou repetir tudo para poder fazer tudo numa cor diferente e você perceber como aqueles 4 blocos unidos permitem representar toda a dinâmica da máquina de corrente contínua, ou melhor, do motor de corrente contínua, já que a nossa ênfase aqui está em motor. Aqui o que sai é IA de S. Joia? Esse aqui é o bloco 1. Beleza, sai IA. Onde é que eu tenho IA aqui também? Note que eu tenho o IA aqui, ó. Do IA eu consigo o torque eletromagnético. Então agora eu vou usar o bloco 3. IA de S, que multiplica Ka FF, resulta no torque eletromagnético. Então eu venho aqui, ó. O IA está aqui. Deixa eu só aumentar um pouco mais esse trechinho aqui do IA. Opa, aqui. Agora sim, ele vai multiplicar, como a gente viu antes. Vou botar menor. Ka FIF, e como resultado a gente encontra o torque eletromagnético de S. Foi isso que a gente viu aqui no bloco 3. Eu tenho a saída, o torque eletromagnético. Onde é que surge o torque eletromagnético aqui? Aqui, ó. Esse bloco, o bloco 2. Torque eletromagnético menos torque de carga, quando multiplicado por essa função de transferência, a gente encontra como resultado a velocidade. Vamos então fazer esse bloco surgir aqui. Torque eletromagnético. Deixa eu botar a circunferência aqui. Pronto. Aqui ele aparece com mais. O menos eu disse que ia botar em cima exatamente para facilitar a minha vida. Aqui, ó, torque de carga de S. Aí multiplica só perdi um pouco de alinhamento aqui, mas não é esse o nosso problema. 1 sobre B mais S JS. Se a gente faz isso, o que é que a gente encontra mesmo como resposta? A diferença dos torques multiplicado encontra a velocidade no qual o motor está girando. A gente encontra como resultado a velocidade ômega Rm de S. Pronto, eu tenho como sair da velocidade. O que é que eu preciso mais? Algo que ligue a velocidade à tensão interna induzida. Nesse caso, eu tenho um bloco fechado e tenho todas as equações representadas aqui nesse diagrama de blocos. E a gente já encontrou isso a gente sabe desde o comecinho do nosso curso. A equação, ou melhor, o bloco 4. Se eu tenho a velocidade e multiplico por Ka FF, eu encontro a tensão induzida. Isso aqui é nosso velho conhecido. Então, eu faço isso aqui. Pego e esse bloco agora vem para cá. Deixa eu deixar mais bonitinho aqui, ó. Esse bloco vem para cá. E aqui no meio do caminho, opa, tem o ganho, que é Ka FF. Beleza. Aqui é Ka FF, o mesmo que está aqui em cima. Só pegar uma borrachinha para apagar aqui. Se você, obviamente, é um estudante de engenharia,
ou se é um engenheiro que está fazendo simulações a respeito de sistemas dinâmicos, deve ter adorado isso aqui, mas falta a gente fazer a simulação disso aqui usando o Scilab, que é o nosso propósito. Então, tenho de montar esse bloco lá no Scilab. Vamos fazer isso agora. O primeiro passo foi encontrar as equações no domínio do tempo. O segundo passo, fazer a transformada de Laplace dessas equações. O terceiro passo foi encontrar os diagramas de blocos de cada uma dessas equações no domínio de Laplace. O quarto passo foi fazer a montagem do diagrama completo de tal forma que, no final das contas, tenhamos um único diagrama representando todo o sistema que queremos fazer a simulação. O nosso sistema, no caso, é um motor de corrente contínua. Agora, o que falta é pegar esse diagrama de blocos completo e colocá-lo num software de simulação. Essa é a dica que eu vou lhe dar agora. Lembre-se, você pode fazer o download do arquivo na descrição do vídeo. Eu não quero montá-lo integralmente aqui, porque se eu tiver de montar, a aula vai ficar infinita em termos de tempo, mas eu vou dar umas dicas a você de como você deve fazer isso. A primeira coisa que você vai fazer é abrir o Scilab. Eu uso o Linux especificamente aqui, caso seja curioso, uso o Kubuntu, mas você, com KDE especificamente aqui, mas você pode usar no seu sistema operacional e, no fim das contas, quando você instalar, basta você escrever o Scilab e ele vai lhe dar a opção. Quando ele abrir o Scilab, ele vai abrir essa tela aqui. E aqui em aplicativos vai ter o Xcos, bora falar em português. Esse Xcos é o aplicativo que permite a gente fazer simulações de forma equivalente ao Simulink, porque ele vai abrir, quando você clicar em Xcos ou Xcos para falar em português, um navegador de paletas, que ele chama assim, que tem um monte de fontes de funções de transferência, dispositivos elétricos, enfim, representados em forma de bloco, e também um arquivo vazio. O que é que você deve fazer? Pegar, por exemplo, a função degrau. Vem e coloca aqui. O que a função degrau vai representar para mim? Por exemplo, a fonte de tensão. A fonte de tensão que vai alimentar a VA, eu vou dizer, por exemplo, que ela tem um valor inicial igual a 0 e depois vai subir o valor para 60. Porque eu venho aqui e faço, olha, o valor final eu quero que seja 60, o valor inicial eu quero que seja 0 e quero que o instante no qual ele deu 60 volts, já que eu estou representando aqui VA, seja no tempo de 1 segundo. Joia. Aí tem função de transferência, tempo contínuo, e aqui eu tenho ó, CLR. Isso aqui é uma função de transferência. E aqui você pode alterar os valores da sua função de transferência. Vamos botar aqui, por exemplo, ó, em vez de 1, vou colocar aqui 3. Se eu coloco 3, ele muda aqui para 3. Mas note, eu quero que você veja que na nossa simulação eu coloquei RA, LA, eu coloquei valores que não são valores numéricos. Como você faz isso? Você é obrigado, para você conseguir escrever o RA, a vir aqui em simulação, definir contexto. Opa, é isso mesmo, simulação, definir contexto. E aí sim você coloca aqui, por exemplo, ó, RA igual a 1, LA igual a 10 expoente menos 3, por exemplo. E assim eu posso escrever, portanto, numerador igual a 1 e denominador é igual a RA mais S vezes LA. Aí ele aceita. Eu tenho aqui um outro conjunto de funções que eu também devo fazer uso. Uma das coisas mais importantes é você usar um scope, um lugar para você ver os gráficos, que é essa função aqui, ó, esse bloco. O scope que você vai usar é esse aqui, ó, CS scope, ou melhor, um dos, né? Você vai usar esse aqui. E aqui, por exemplo, você consegue ver um valor de grandeza. Só que você precisa de um timer, você precisa dar um tempo para o scope, dar uma referência de tempo. Então você vai pegar esse bloco, clock C. E aqui você faz isso. Obviamente você precisa fazer algumas configurações. Por exemplo, o valor mínimo e máximo que você quer ver do Y. Afinal de contas, o padrão é 15 a menos 15, menos 15 a 15. Se a sua grandeza, como por exemplo as nossas, que é velocidade, eu botei em RPM, que vai para valores bem maiores do que 15, então eu devo colocar aqui, por exemplo, velocidade de 0 a 2000. Por exemplo, já que as velocidades serão altas. Entendido que você pode fazer esse conjunto de coisas, acho que te expliquei todos os itens, você vai montando os blocos até, obviamente, encontrar isso aqui.
Aqui, só deixar do tamanho certinho. Beleza. Deixei do tamanho certinho. Só dar uma diminuída aqui para ficar melhor. Joia. Nesse caso aqui, você tem todo o sistema para poder fazer a simulação. Para fazer a simulação, note que na simulação eu defini todos os parâmetros. Coloco aqui os parâmetros para você. Os parâmetros que eu usei da minha máquina foram esses aqui. O J, eu inicialmente considerei somente o J do rotor, ou seja, sem carga acoplada, depois eu faço alteração, KAFF igual a meio, e botei o π porque ele não reconhece o π é 3,14, porque eu usei o π porque eu fiz a transformação de velocidade de radiano por segundo para RPM, então eu precisei multiplicar por π sobre 30. Joia, esses parâmetros aqui eu peguei de forma aproximada de uma dissertação, que não deixava claro quais eram os valores nominais e tudo mais, então eu preferi pegar, coloco a dissertação abaixo, mas esse aqui não são os valores exatos da dissertação. Joia? Aqui eu tenho a minha simulação completa e para simular eu venho aqui e faço isso. E ele me mostra todos os gráficos. Eu coloquei aqui para a gente ver 3 gráficos. Um é da tensão terminal de armadura. Para você escrever essas coisas, basta você dar um duplo clique que ele já mostra uma caixa de texto. Tensão terminal de armadura. Aqui eu tenho um outro gráfico que é a corrente de armadura. E aqui a velocidade do nosso sistema, eu coloquei aqui multiplicado por π sobre 30 para ter a velocidade em rotações por minuto. Como eu usar 3 gráficos, eu peguei o clock e joguei numa função e essa função distribui o mesmo tempo para as outras 3. Aí é no item de roteadores. Em roteadores sinal. Eu usei isso aqui, ó. O clock entrou num e depois eu ofertei para outros. Você vai usar essas duas funções para fazer a distribuição desse tempo quando tiver de usar o mesmo tempo para mais de um tipo de plotador de gráfico, que são esses itens aqui. Joia, vamos ver esses gráficos. Vamos ver então que resultados a gente obteve. Aqui eu tenho o gráfico da corrente. Aqui eu tenho um gráfico da velocidade. Vou aumentar todos eles daqui a pouco, não se preocupe não, só para me localizar. Só para eu me localizar. E aqui, cadê? Eu tenho um gráfico da tensão. A tensão eu apliquei 60 volts no tempo de 1 segundo. Então, estava 0 e a tensão terminal de armadura 60 volts. E está aqui, a simulação coloquei para rodar em até 20 segundos. E coloquei a simulação para rodar em 20 segundos aqui, ó. Simulação, configuração e escolhi o tempo 2 vezes 10 elevado a menos 1, elevado a 1, desculpe, é 20, né? Eu botei 20, depois ele faz essa conta aqui, eu não sei porque ele deixa assim desse jeito feio, mas joia, não importa pra gente. Aqui eu tenho a corrente. 0, quando eu apliquei a tensão, teve a corrente de pico e no fim das contas a corrente foi descendo. Só uma coisinha aqui. Só que no fim das contas tem atrito. Então, no final das contas, tem sempre um pouco de carga. O atrito está aqui, ó. Essa corrente de carga não foi a 0 depois, porque no fim das contas tem um atrito para vencer. E por fim, eu vou lhe mostrar o gráfico de velocidade. A velocidade estava em 0, partiu a máquina e a velocidade foi para algo como em torno de 1000 rotações por minuto. Joia, vamos fazer uma alteração para a gente identificar esse sistema se modificando, se alterando. Eu vou aplicar um torque de carga. No instante de 6 segundos, eu vou colocar um torque pequeno, de meio, para a gente ver o que acontece com a velocidade. Nesse caso específico, se eu estou dizendo que coloquei torque de carga, significa dizer que também tem inércia aumentada. A carga foi acoplada, a inércia vai aumentar. Então o J, que era só o J do rotor, agora é mais o J da carga. Beleza, fiz a alteração. Agora eu vou simular de novo. Apliquei os mesmos 60 volts em 1 segundo. Vou até tirar esse gráfico. Agora eu vou ver a corrente. No tempo de 6 segundos, olha só, entrou a carga. A corrente de armadura voltou a subir. A corrente subiu na partida, atingiu o valor em regime permanente, mais ou menos aqui, em torno de 6 mesmo, talvez nem tenha atingido o valor em regime permanente, e em 6 segundos eu apliquei uma carga. Obviamente a corrente subiu. Tanto é que é muito comum em sua vida você ouvir o seguinte: a corrente é o espelho da carga, porque no final das contas, se a potência mecânica aumentou, a potência mecânica da carga
obviamente, aumentou, então significa dizer que a potência elétrica que entra nos terminais da armadura vai ter que aumentar. O mesmo vale, inclusive, para a máquina de corrente alternada. Vou tirar aqui esse gráfico também. Vamos ver o último, que é o de velocidade. Aqui, ó, a velocidade estava subindo, atingiu em torno daquele 1000 que tinha antes em regime permanente, e agora, em 6 segundos, eu vim aqui e apliquei o torque de carga e a velocidade caiu. Note que um sistema sem controle acontece isso, ele fica à mercê dos valores de carga. Então, saiba, na aula que vem a gente vai implementar um sistema de controle para a máquina, para o motor de corrente contínua, e vai conseguir manter a velocidade no valor que a gente quer. Independente disso, obviamente para valores específicos, que o sistema da gente é um sistema bem simples. Mas eu acredito que eu tenha explicado a você como fazer esse diagrama de blocos. Lembrando que você pode fazer o download desses arquivos na descrição do vídeo. Uma aula longa dessa não merece que eu me estenda com muita conversa, não. Então, agradeço a você pela audiência e lembre-se de ir na nossa playlist verificar se há algum outro conteúdo de seu interesse. Continue estudando. Aqui o canal lhe oferece um monte de oportunidades diferentes e acredito que raras também. Até breve!